com o Grego ou através dos seus intermediários para começar a discutir, como eu coloquei aqui. Qual é a proposta? Qual é o projeto esportivo? O que eles querem fazer com o Vasco da Gama? Porque, nesse momento, a pessoa que fala para você aí, ou as informações que chegam a você aí, de que o Vasco não quer vender, eu vou falar aqui com todas as letras para você. Isso é mentira. Mentira. Se alguém te falar que o Pedrinho não quer vender o Vasco da Gama, isso é mentira. Ok? Então, esse é o mais importante. Contratuais são gatilhos que vão entrar nessa fase agora de conversas. Inclusive, há uma grande possibilidade, e isso já é uma informação exclusiva, uma grande possibilidade de acontecer uma reunião até o final do ano entre representantes do Vasco da Gama e representantes do Evangelos Marinax. Já nessa fase de negociação para saber o quê? Qual vai ser a proposta? Eu vi muita gente falando sobre o Marinax vir ao Brasil para negociar com o Vasco. E a informação que eu obtive não é essa. O Marinax tem uma vinda ao Brasil pré-programada, não está certa ainda, pré-programada para ir ao casamento de um familiar do Juliano Bertolucci, que, como eu disse aqui, é um cara que tem uma relação muito próxima ao Marinax. Faz negócios com o Nottingham Forest, faz negócios com o Olympiacos, é um cara que, de fato, o Evangelos respeita muito e confia muito dentro do futebol brasileiro. Até porque o Juliano, apesar de ser um empresário que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é um cara extremamente respeitado no cenário do futebol mundial. Então, a vinda do Marinax ao Brasil nesse primeiro momento não é para poder se reunir com o Vasco da Gama, o que não quer dizer que seja impossível de acontecer. O que o Vasco pretende? Ter uma reunião presencial com representantes do grupo do Evangelos Marinax para que chegue nesse, digamos assim, nessa proposta, nesse projeto. E aí eu vi muita gente falando sobre o Marinax já comprou as ações da ICAP. A informação que eu tive, o Vasco tem o poder de veto ou aprovação. Ou seja, mesmo que a ICAP, que detém 31% das ações do Vasco da Gama, no caso, que eram da 777 e que sobraram para a ICAP, mesmo que a ICAP queira vender paralelamente, sem consultar o Vasco da Gama, para o Grego, ela não pode fazer isso. O Marinax já tem a venda acertada com a ICAP. Pode até ter. Não se nega que isso pode até ter. Mas não seria o caminho mais inteligente. Porque o Vasco pode vetar essa compra. Não adianta o Marinax comprar as ações da ICAP se ele não se acerta com o Vasco. Porque imagina só o cenário. Imagina esse cenário. O Marinax vai lá na ICAP, compra os 31% da ICAP e o Vasco da Gama resolve vender para outro interessado. Isso é um cenário, tá? Hipótese. O que vai acontecer? O Marinax vai comprar 31% da ICAP. O Vasco, além de ter o poder de veto dessa venda, pode querer vender para outro interessado. Aí vende 39% que está em arbitragem, vende mais uma porcentagem, por exemplo, para poder chegar a 51% para outro controlador, para outro comprador. O que o Marinax vai fazer com 31% das ações do Vasco? Nada. Absolutamente nada. O da Gama segue na busca por um novo técnico. A gente trouxe alguns nomes aí nas últimas semanas. Luiz Castro, o Vasco tentou, fez proposta oficial, mas o Luiz Castro não pretende voltar a trabalhar nesse momento. Também recebeu diversas propostas, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol europeu, e por isso ele ainda não decidiu qual vai ser o passo da carreira dele. Nesse caso, o Luiz Castro, carta fora do baralho. Pedro Caixinha, o Vasco conversou com ele por mais de um mês e teve a recusa do Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha alegou que ele gostaria de ter um projeto mais consolidado. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, material de estrutura, ele não foi tão, digamos assim, acolhedor com a estrutura do Vasco da Gama. O Vasco até disse para ele, abriu para o Pedro Caixinha que tinha a vontade de reformar o CT, que essas obras iriam começar, mas o Pedro Caixinha, a resposta dele, pelo que eu pude ouvir, foi: nos encontramos no momento errado.
Outro ponto é que o Pedro Caixinha também tem proposta do Grêmio, tem proposta do futebol mexicano, e hoje uma das coisas que mais pesou para ele poder não aceitar a situação do Vasco, além da estrutura, é que o Vasco vive uma incógnita. Por mais que a venda seja positiva para o Vasco da Gama, para o técnico, quando eu vou chegar para você, é difícil você apresentar o projeto esportivo, porque você não tem garantia nenhuma de que esse cara vai ficar até o final do ano, ou que esse cara vai ter 2 anos de contrato. É complicado porque o Vasco pode contratar o Caixinha, daqui a 6 meses chegar um novo comprador, chegar um novo investidor e falar assim: não gosto do Caixinha não, pode mandar embora. Então, o técnico não quer se colocar nessa situação. Compreende? O Pesolano, que foi outro entrevistado, também é um cara que gostou do interesse do Vasco, gostou do projeto do Vasco, no sentido de formar um time competitivo, conhece o Vasco da Gama, mas também frisou essa insegurança. A insegurança de, beleza, eu vou aceitar teu projeto. Eu não sei quanto tempo de trabalho eu vou ter. Porque daqui a 6 meses, daqui a 5 meses, pode chegar um novo comprador e me demitir. E para esses caras, principalmente que estão começando a sua carreira, ter essa insegurança numa escolha de carreira é muito ruim. É muito ruim. Repito, o que eu estou falando aqui não é só análise e opinião. É fato, é informação. Então, o Pedro Caixinha acabou negando a proposta do Vasco. O Pesolano também tem uma intenção de seguir na Europa. Então, ele que está livre depois do trabalho dele no Valladolid, mas ele não dificilmente vai ser o técnico do Vasco da Gama. Foi realmente entrevistado, teve conversa, teve até um avanço para um certo negócio, mas essa situação dessa insegurança causa também, não só no torcedor vascaíno, mas também nesse lado do técnico. O outro ponto é Renato Gaúcho. Quando eu trouxe a notícia do Pesolano, eu também coloquei lá que houve uma consulta pelo Renato Gaúcho. Isso é verdade. Isso é verdade. Ocorreu uma consulta de valores e tudo mais, mas não teve avanço para a proposta. Até porque o Renato está saindo agora do trabalho no Grêmio, ele é um cara que não custa barato, e também esbarra na situação que eu falei aqui sobre o Renato Gaúcho ser um técnico que já tem um renome, é um técnico campeão, que conhece muito de futebol brasileiro, mas ainda tem a incógnita do novo dono. Pode ser que ele fique até o final do ano, pode ser que ele fique até o meio do ano. Isso tudo gera uma dúvida, gera uma instabilidade para o novo treinador, com uma linha secundária. Então, a Nike quer voltar, principalmente visando também a Copa de 2026, que vai ter nos Estados Unidos. Então, o mercado do futebol brasileiro para a Nike é um mercado muito atrativo. É uma marca consolidada, é a maior marca do mundo, inclusive. Então, a informação que até soltaram hoje, se eu não me engano, foi o Lance, e também o Globo Esporte, é que já está fechado. Eu não tenho essa informação. A minha informação, ela continua sendo a mesma. Pedrosa, hoje está bem encaminhado. Inclusive, tem que dar todos os créditos possíveis ao Madruga, que trouxe essa informação inicialmente do interesse da Nike no Vasco da Gama. Tudo bem que ele não se atentou a essa questão da logística. Ele disse que estava fechado para 2025. Isso era impossível, porque o contrato da capa já estava renovado até o mês de 2025 e também foi renovado para o final de 2020. A diretoria tem avaliado, sim, a situação do país e não tem uma definição ainda sobre permanência ou saída. Outros 2 jogadores também que têm sua situação sendo analisada. Léo, informação de agora. Por exemplo, o Fortaleza tem interesse na contratação do Léo. Demonstrou interesse na contratação do Léo. Mas queria oferecer jogadores que não eram condizentes com o que o Vasco necessitava. Exemplo, dentro dessa conversa, ocorreu, eu quero o Léo. Beleza. Qual é a compensação? Compensação financeira mais o Zé Wellison, que é um volante que estava lá, que é do Fortaleza, que eu gosto, inclusive, que a galera fala até que é parecido comigo. O Vasco foi lá e falou, não, o Zé Wellison não é o que eu quero no momento, eu quero o Moisés. O Léo é meu titular. O Léo é meu jogador titular. Então, ele é valorizado. Por mais que a torcida pegue no pé aqui ou ali, o Léo é um cara valorizado no mercado. O Bahia já fez procura pelo Léo. Outros times já fizeram procuras pelo Léo. E aí o Fortaleza falou, não, o Moisés eu não vou te entregar. O que eu quero dizer? Hoje já há um entendimento, não só da diretoria, mas também do próprio Léo,
que o ciclo dele no Vasco está se fechando. Interessa ao Vasco da Gama, que o Vasco tem conversado. O Vasco também tentou Canóbio, quando ouviu que o Canóbio e que o Atlético Paranaense estavam pedindo 8 milhões de euros, obviamente saíram da negociação. Por quê? Porque o Canóbio não vale 8 milhões de euros. Com todo respeito, não vale de forma alguma. Gosto muito do Canóbio, acho bom jogador, seria um bom jogador para o Vasco, mas não dá para pagar 50 milhões de reais no Canóbio. Não é jogador que vale esse preço, é um bom jogador, é um bom ponta, mas não vale 50 milhões de reais. Tá? Então o Vasco desistiu, obviamente, do Canóbio. Outro jogador, Coelho, do Atlético Paranaense. Jogador que o Vasco também sondou e ouviu que essa pedida aí do Coelho é na casa dos 4 milhões de dólares, ok? Então, é um jogador que é possível? É possível, mas você está falando de um atleta que se destacou e muito pelo Atlético Paranaense e que tem vários outros clubes querendo. Então, nesse momento, não passa de um interesse. Segunda divisão, badalado, então não é uma negociação fácil, mas o Vasco tem interesse nesse jogador. Soteldo, o presidente Pedrinho gosta do Soteldo. Desde a época que ele era comentarista, já fazia elogios ao Soteldo. É um atleta que não é fácil de lidar, mas é um atleta que agrada, que resolveria os problemas da ponta esquerda do Vasco da Gama. O Coelho, por exemplo, é outro atleta também que é encarado como resolução. Sabe jogar de ponta esquerda, sabe jogar de ponta direita, até de lateral direito ele já jogou no Atlético. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as notícias envolvendo o Vasco da Gama. Você gosta da Nike para ser a nova fornecedora do Vasco? Coloca nos comentários. Quero saber a sua opinião. E aí, galera, o Pedrosa anunciou ali várias situações, atualizou todas as informações envolvendo o Vasco da Gama. E nomes como Coelho, Moisés, vários nomes ali que foram falados, foram ventilados no Vasco da Gama, que eu achei interessante, né? O Coelho eu acho até mais difícil de conseguir ter um êxito na negociação. Já o Moisés também é complicado, porque, cara, o Fortaleza quer muito da Pelé, mas o Moisés é um cara muito valorizado no mercado. Foi bem na última partida, por exemplo, do Brasileiro, na vitória do Fortaleza frente à equipe do Internacional. Ele fez 2 gols, foi muito bem o Moisés. Então, realmente é um cara muito valorizado no mercado. Você acha que seria uma boa, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Quero saber a sua opinião sobre todas as notícias envolvendo o Vasco. Lembrando, cara, que Renato Gaúcho aí teve a ligação do presidente e pode ser aí que seja o novo técnico do Vasco para a próxima temporada. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!